Prosseguindo com mais uma sessão de modelagem da Vespa, justamente o objetivo é modelar a parte do corpo. Também estava pensando melhor, podemos dar uma melhorada no contorno, porque realmente pensando melhor, esta forma como a gente dividiu, veja como se tornou. Então como foi cortado lateralmente, ele acaba tendo essa cara. E aqui o raio, somos obrigados a colocar um raio tão pequeno para não ficar muito, não entrar muito, digamos, o raio, né? Quanto mais o raio, mais ele vai para a direita nesse caso. Então, eu acho que a gente pode reconstruir essa parte fazendo a coisa de forma correta, com a divisão perpendicular à superfície. Acho que vai fazer um efeito bonito e vamos poder colocar dois raios iguais também. A gente vai voltar no passado para dar essa arrumação. Então Mas isso vai ser um pouco delicado, porque justamente aquele nosso recurso está ligado com tudo. A gente pode, por exemplo, pegar estes, vamos mexer lá, minimizando o máximo efeito após. Então, enquanto o projetista está trabalhando, ele pode destruir, construir quantas vezes quiser. Quando o projeto estiver pronto, ele vai dizer, o projeto está pronto, podemos prosseguir com a construção, com, né, os outros trabalhos a seguir. Aqui nesse caso, essa ferramenta aqui tem só um filho, esse aqui tem esses. Então, esses dois raios, a gente pode eliminá-los momentaneamente, não tem problema. Quando que ocorre a fusão, é aqui. Então, a gente vai desativar o mesclar resultados. Assim, cada corpo é mais individual. Aquele lá está ligado aqui. Porque, claro, aqui a gente também mescla com o material. Vamos retirar também. Então, ó, ele perdeu aquele filho. Tem algo aqui ainda. Este aqui, ele precisa estar interligado. Ele está ali em cima. Mas precisa afetar somente esse corpo de cima. Perfeito. Vamos clicar no clique. Só tem um filho que é este corpo aqui. Por quê? O esboço não depende dele, é o recurso. Por que o recurso depende dele? Porque justamente ele tinha o mesclar resultado também. Vamos mesclar somente com o nosso botão. Perfeito. Agora o nosso recurso não tem nenhum filho, então a gente pode eliminá-lo. Vamos salvar por segurança. Voltar aqui na chave. Opa, um pouco mais. Podemos eliminá-lo. E justamente aquele mesmo contorno vamos fazer um offset de superfície a 0 desses ali. Manter este. Vamos dar uma espessura para essa superfície. 1 milímetro. Veja que ela é sempre perpendicular à superfície. Lado interno. Essa será a nossa tampa. Não mesclar resultado. Ok. Ó, perpendicular à superfície, ok. E vamos realizar uma cópia deste corpo e tirar do corpo original. Então, uma a gente
esconde. E a outra será usada para a gente subtrair. Então, este é o corpo principal, menos o nosso outro. Aqui. Perfeito. Ó. Temos a entrada. E justamente agora entramos com o nosso raio, que vai ser feito de forma perfeita. Talvez até um exagero 0,5 para este caso. Bem, vamos refazer as outras ferramentas. Agora sim, podemos até unir corpos. Bem, ok. Com a tampa. Se olharmos em comparação com a foto, podemos até fazer um raio menor. Veja que o encontro deles ficou muito mais tranquilo, não tem aquela coisa linear. De repente um 0,3 nos dois lados. Legal, ficou mais sutil a linha de divisão. Então a gente acabou aplicando uma melhoria na região. Vamos prosseguir com a nossa modelação. Então estes esboços a gente pode ocultá-los, já usamos, não é mais necessário. Temos os pontinhos aqui também. Agora, para realizar aquela parte lá, essa parte interna não gostaria que fosse reta, um corte reto nessa direção que a gente está vendo, né, Z. Em cima eu gostaria de dar uma atenção maior também, um corte em arco também. Vamos agora construir somente as duas laterais. Pela imagem traseira, vamos ativar aqui a traseira. Mas, por exemplo, mais ou menos aqui onde tem a dobra de cima do alçapão, da portinha, até dali para baixo ele vai, a largura vai abaixando. Então, daqui até aqui temos uma largura cheia, daqui para baixo ele vai ficando mais fino lentamente, e daqui para lá também vai ficando fino lentamente, porque esse detalhe aqui ele vai se afinando juntamente com a parte lá de baixo. Se a gente olhar, inclusive essa parte azulzinha, ela é menor do que o banco. Ela está na sombra aqui, ó. E como a gente consegue ver esse perfil lateral, ó, a gente tem ele aqui, vem aqui, vai perdendo lentamente espessura e segue lá. Então a gente vai daqui para trás, nesse momento, pensando somente a lateral. A gente pode fazer um loft com vários planos, várias seções. Um pouquinho mais além. Fechar. Então, um pouquinho mais além aqui também, 5 milímetros. Vamos colocar mais ou menos no meio e marcar os pontos que a gente quer uma seção. Então, aqui nas duas extremidades, sim. Eu queria criar referências, ok. Então, daqui para baixo começa a ficar mais lento. 3 planos para fixar bem o corpo. E daqui para lá começa a diminuir lentamente.
Gostaria de fazer medida redonda entre esses três. Perfeito, então plano 1, plano 2, 3, 4 e 5 já estão completos, já estão definidos. E do nosso plano lá de referência, lá origem, alto 35. De repente um pouco mais baixo. E vamos colocar uma medida aqui para travar um pouco, 22. Perfeito. Vamos à criação dos planos. Perfeito. Agora veja que como a gente começou a desenhar por esta foto, ela é a nossa maior e melhor referência. Vamos sempre por ela. Se a gente fazer algumas coisas de um lado e de outro, aí já começa a bagunçar. Então vamos usar uma única referência. Vai facilitar. Então, criamos os planos. Aqui o último. E agora vamos criar o nosso contorno. Eu acho que a gente poderia fazer, como aqui é inclinado, e aqui eu gostaria de uma coisa arco, a gente pode fazer um perfil aqui. Veja que a origem é na reta, então vamos usar muito bem ela. Aqui, ó, 0, 0, fixar. Plano espelho. Então acho que a gente poderia fazer algo inclinado com um arco em cima. Mas um arco bem grande. Bem grande. E tudo isso termina a uma certa altura X. Que ainda não está definida. E lá embaixo o fundo também é bem amplo. E tudo isso aqui espelhado. Poderíamos fazer só metade, mas como é um objeto menor, digamos, a Vespa, poucos objetos, vamos já fazer direto já, toda espelhada já. Fazer os dois lados ao mesmo tempo. Então aqui a gente pode padronizar uns 8 graus de curva, legal. Este aqui bem, a gente precisa de um lugar para colocar a largura desejada. Pode ser nessa base aqui. Vai mais alto. Quanto mais baixo?
Vamos fazer a olho mesmo. O mais baixo é um pouquinho mais baixo do que a geometria que já temos. Então, um pouquinho mais abaixo da geometria que temos, podemos colocar aqui mais ou menos de olho. E começar a criar cotas já de definição. Lembra que o mais importante, em cima e embaixo, depois vamos cortar. Mas as laterais são importantes nesse momento. Um raio maior para ficar mais perfeito. Até um pouco mais baixo, ó. E quanto mais alto do que a saia? Bem, alto. Aqui mais ou menos onde está o mouse. Então a gente pode só virar lateralmente. Um pouquinho mais alto do que estamos vendo. Perfeito. Então do nosso ponto 0, 28, somente arredondando. Então já temos a altura além do que o necessário, depois vamos cortar. A parte lateral... Bem, podemos fazer que esse ponto aqui, ó, seja 4 milímetros abaixo. E ele controla a largura, pode ser. Claro que dali cresce e tudo mais, mas mais ou menos. Quanto é essa nossa largura? Bem, é uma medida muito importante, 40. Vamos descobrir agora. Então, com a vista superior, o que conseguiremos descobrir? De repente, veja esse branquinho aqui, ó, ele vai diminuindo, porque a gente está realmente na parte final. E a parte mais grossa dele, ó, um pouquinho aqui até onde tem visão mais ou menos, temos 26. Então nossa maior largura parte da 26. Então, vinte e seis. A maior largura é lá em cima que estamos vendo. Então, de repente, vamos eliminar isso aqui. Vamos colocar um ponto, o ponto de controle. Então, mais ou menos lá em cima, que é uma cota de mais ou menos quanto, que é essa. Vamos colocar 17. E naquele ponto, com o espelho aqui, 26. Então, é o ponto de controle nosso, mais ou menos 26. Esta cota aqui podemos... Vamos ver qual é o nosso grau de liberdade nesse momento. É justamente o raio. A gente põe 10 aqui para ver o que acontece. Mas tudo é modificável. E não gostaríamos que crescesse tanto. Então, ou a gente diminui essa cota aqui, ou o raio diminui, ou ele aumenta. No nosso caso vai ser algo muito próximo, então eu acho que até... Podemos até fazer o que acontece. Bem pouquinho de linha reta aqui, 4, para que ela sirva mais para dar essa direção inicial. E a partir dali, ó, um raio muito grande, ou crescendo. De repente, 10 seja muito, vamos colocar um 5. Fica um pouco mais vertical. E agora sim.
um raio menor. Mais ou menos assim. E vamos arredondar. O que é raio de 360? 350. Porque se fosse reto, tudo mais reto, fica tudo mais quadridão, mais feio. Agora se você começa a aplicar arcos, já fica algo mais dinâmico, podemos falar assim. Perfeito, 26 é o lado mais... é o lado maior de cima. Perfeito. De repente até aqui vamos colocar um pouco mais. Como a gente diminuiu o ângulo, não tem problema. Eu gostaria que essa linha reta servisse de base para ser uma linha reta naquela altura ali. Então aí a gente pode prosseguir com uma continuidade melhor. Bem, aqui está o centro. Perfeito. Eu acho que a gente já tem um layout mais ou menos bem formado. Vamos copiar tudo, Ctrl C e sair do esboço. E vamos copiar este mesmo layout em todos os nossos planos criados. Depois, vamos simplesmente mudar as cotas, criando assim o perfil desejado. Então, a primeira está lá, o segundo está aqui, Ctrl V. Coincidente. Perfeito, o segundo já está ali. E o último plano, aqui está. E podemos até criar um nosso loft, que caso desejarmos, mas de qualquer forma é muito necessário criar nosso padrão de medidas. Então, perfeito. Vamos lá, então. Vamos na nossa vista direita. Então, nesta última aqui da frente, a gente quer diminuí-la. Então, vai confundir um pouquinho, mas tudo bem. Então, vamos ver de cima, ó. Então, aquela nossa primeira vista, de 26 vamos passar para 20. Ó, dele já deu uma afinadinha, então começa a ter o sentido. Um pouco menos, 16. Então daqui para cá ele começa a dar aquela afinadinha. Muito bom. E agora o último nós vamos também diminuí-lo. 26 vai se transformar em de repente 20. Ó, gradualmente ele vai... 18. Nosso primeiro ele tem um espaço menor. Ó, aqui temos um espaço menor, ele é mais intenso. Lá temos uma distância maior, então ele vai mais lentamente. Agora, a parte inferior podemos cortar reto.
Como a gente inclinou aqui, ó, ela não é bem definida. Vamos usar o último aresta dele que vai servir. Então, por enquanto, vamos cortar assim de forma muito simples no último traço. Ó, aqui tem um... mais ou menos aqui termina. Então, essa parte central vem até aqui, mais ou menos. E dali some. Vamos dar uma olhada então como está a árvore. Então aqui a extrusão já partiu com ele reto. Por causa que aqui era aquela face lá. Vamos deixar a inclinação acontecer lá. E como temos 5 graus, podemos justamente fazer o contrário agora. Girar, afaste essa. Assim, a de baixo é reta. As outras têm ângulo. Isso pode ser até que ajuda na nossa questão daquele raio que tem um certo limite que não consegue ser feito. E aqui a gente recuperou um pouco de material. É claro que depois tem a correção que a gente aplicou. Que inclusive agora nem precisaria tanto. Mas vamos dar uma olhada como... Então, aqui que já acrescenta material, vamos acrescentar um pouco menos. Quem sabe reentra no limite do raio. Não entrou. Vamos analisar. De 7,5, quanto ele deixa fazer? 7? Vamos fazer um 9, de repente um pouco menos, para ele fazer mais gradual. 8. Gostei do 8. Realmente não dá mais aqui. Então, se 7,5 deixava, agora o máximo que te permite fazer é 7,3. Olha como ele força lá. Mas nós vamos usar o nosso 7. Então, onde é que a gente está batendo aqui? Está um pouquinho para baixo. Quase a gente suprime aquele recurso para ele ficar um pouquinho mais alto, que é bem na nossa linha ali praticamente. Bem, acho que vamos prosseguir assim, vamos ver o que acontece. Então aqui ele copiou as faces normais. Tudo natural, antes do espelhamento. Ok. E ele acabou fazendo os raios aqui também, muito bom. Gostei. Bem, acho que tá tudo certo com a árvore. Vamos dar uma olhadinha, ok. E agora sim, aquele corte lá, aqui de baixo, são iguais. Perfeito. Agora, ali, fora... Nosso primeiro esboço, que está aqui, editar. Como aqui é o ponto de controle, o que acontece se ele tivesse um raio menor? Vamos exagerar um pouco. 50. Não. De 100. Um raio menor faz com que ele... Vamos tirar aqui. Um raio menor faz com que ele se curva mais, ele engorda mais embaixo. Ctrl Z, Z, Z. Então vamos pelo menos diminuir um pouco, 200. Olha, se afinou um pouquinho mais ali. Bem, vamos fazer essa experiência.
Ok. Então, lateralmente, se a gente olhar de cima, ó, ele tem um corpo mais grosso, ele vai lentamente decaindo. E aqui mais intenso também vai decaindo. Perfeito. Vamos deixar assim por enquanto. E vamos criar... Vamos recortar a parte superior. Pode fazer um corte com varredura. A gente faz um perfil de um arco cortando ali. Um arco constante. Se a gente quisesse variar esse raio, podemos. Só que aí teria que ser um loft. Eu acho que a gente pode fazer de uma forma mais simples, próprio com o corte em raio. Então, vamos fazer o perfil dele, onde vamos cortar com raio. Passar um pouco aqui. Perfeito. Mais ou menos. Bem, pode ser horizontal também, nada impede. E vamos parar também no nosso plano. Perfeito. Então, nesse nosso primeiro plano, vamos criar nosso grande arco para cortar. E um arco algo mais assim. Então, 50. Então, esboço e perfil, temos todas as informações e aqui, olha, precisa ser maior. Quem sabe seja o suficiente. Prefiro fazer assim do que excluir corpo, porque aí a ferramenta ela resolve tudo e pronto, né? Que é necessário uma segunda ferramenta para arrumar aquilo que a primeira deixou para trás. Legal. Agora, lateral está correta, parte superior também está correta. Veja que com o corte feito, olha como aqui embaixo ele está mais grosso. Justamente agora entra aquele papel de mexer novamente nos perfis. Se o 18 não funcionou, vamos bem menos, 10. E aí, vamos reconstruir. Veja que o spline aqui, ó, já fica meio bamba. A gente pode ir no segundo esboço, como a gente colocou 10 no primeiro, e reduzir um pouquinho a segunda, pelo menos para ele entrar mais suave.
Veja. Foi demais já. De 26, vamos para 24. Gostei, ficou mais suave. Bem, e essa aqui antes de ser espelhada, vamos colocar um pouco mais de espessura aqui para dentro. Perfeito. Ah, ficou bem legal. Veja que a parte reta do nosso... Tem uma parte reta e um arco. A parte reta ela vem até aqui, ó. Então a gente sabe que essa parede será uma linha reta. Era esse efeito que eu desejava. Então deu tudo certo. E agora para cortar... Podemos fazer também um caminho e um corte? Sim, com um arco bem alto. Não ser uma linha reta, vai ficar bem feio. Então vamos fazer um arco muito grande e cortar naturalmente. Agora, vamos ver com o arco até onde conseguimos ir com o arco, evitando um pouco a spline. Quem sabe até aqui. Ó, já saiu torta. Então tem que ser um pouco mais de cima. Ó, representou bem. Podemos travar e assim a gente já pega o sentido dela. O chão aqui, como a gente sabe, começa aqui. Bem, pela foto está inclinado, mas na vida real ela é reta, como aqui também. Podemos colocar com uma altura desejada ao meio. Fixar. Ok. E veja que o plano do meio ele vem aqui, ó. Ah, ok, a linha do meio. Aqui precisamos de um outro arco. E para não dizer que está solto, a gente pode de repente travar esse. Perfeito, caminho. Agora vamos para o nosso... Quanto de largura é necessário? Bem, todo...
As duas pontas têm que ser iguais, horizontais. Agora sim. Comprimento para cortar tudo isso que a gente vê. Então, 30 vai bem. E um raio bem grande. Um pouco mais do que isso. Assim. Aqui se a gente fazer mais alto para cortar inteiramente, se ele se auto-interceptar é um problema, né? Vamos ver se ele aceita fazer dessa forma. Tudo bem. Ó, realizamos o corte. Agora sim vamos retirar este corpo. Aqui agora seria um corte mesmo normal. Muito bom, ok. Lá em cima está bom, né? A parte aqui para trás já está bom. Agora precisamos regular um pouco melhor aqui em cima e lá embaixo. O que desejamos, qual que é o nosso interesse. Então veja que lá embaixo ó, tem que ser mais fechado. E aqui em cima também, ó, ele tem que ser mais fechado também. E não é que ele se afina rápido, lá já está reto, ó. Então além de fechar, veja que aqui a gente está fazendo uma curva, a gente quer uma coisa mais retilínea. Então a gente vai ter que mexer, abaixar um pouco esse perfil e esse aqui mais ainda. Então, ok. E essa parte de cima, quanto vai medir? Essa parte de cima, ali naquele exato ponto, aqui por cima, vamos pegar no lado maior para ser generoso. 12,5 tem que ser. 12,5, nós estamos com quanto? 23. Vamos arredondar para 13 o alvo. Está com 23, precisamos reduzir 10 milímetros do primeiro perfil aqui dele. Reduzir 10 milímetros significa 6 lá em cima. Ó, estamos com 12,8, já entrou no nosso 13. Muito bom. Dessa forma, se a gente olha aqui, ó, já se aproximou mais. Podemos apertar um pouco mais o passo. 5. Muita atenção para não cruzar ali em cima. Cruzou. Parece. Bem, então a gente pode reduzir a altura máxima de todos. De 28 nós vamos passar para 27. Aproveitar aquele cruzamento ali. Por que a gente faz isso todos em 27? Porque é uma coisa que não importa, porque isso já está correto já. Uma coisa que não importa o máximo em cima,
Então se a gente tiver a medida alta, baixa, ele vai interferir em outras faces boas que a gente não quer que seja interferida. Então uma parte não importante não pode incomodar outros aspectos. Perfeito, aqui temos quanto? 11.8. Se a gente olha de cima, ó, aqui por exemplo, a mídia de cima, estamos olhando com o cima da foto, e o de baixo do ângulo está mais ou menos aqui, ó, na dobra. E o nosso de baixo, ele não é verdadeiro ainda. A gente precisaria cortar um pouco aqui, e a gente vai fazer isso. Então, a nossa... A gente pode marcar essa altura no primeiro momento. Como lá a gente pegou o ponto médio, aqui a gente pode pegar também o ponto médio, mais ou menos. Porque ó, ela vai se abrindo, mas na verdade a gente quer fazer reta com o eixo Z aqui, que a gente está vendo. Então, mais ou menos no meio. A gente alinhou pelas rodas, então ele está inclinado a foto também. Vamos pegar o meio, esquerda e direita mais ou menos é aqui, ó, no meio. E aqui de baixo para cima mais ou menos no meio. Pronto. A gente batizou como esse é o chão da pessoa que toca por cima. E então aqui a gente pode agora fazer um corte aqui somente para ver. Para pegar a medida para a gente aprovar o fundo também. Opa. Ó, então a parte de baixo está com a dobra, mas a gente quer que venha mais suave. Não é que daqui vai ter uma mudança. Ó, ele vem reto. Então, a gente pode dizer que a medida do primeiro perfil está correta. Mas agora a gente vai baixar a segunda, para ele fazer mais reto aqui, ó, mais suave. Bem, então ali... No primeiro perfil temos 5. No outro nós temos 6. Vamos fazer a média, para que seja uma coisa gradual. Então, 6 com 5 é 31. 31 dividido por 2, 15,5. 15,5. Opa, já ficou mais interessante. Ó, veja que ele... Muito bom, ó. Daqui a gente faz uma continuidade melhor. Então, lá a gente fez uma quedinha, agora a gente arrumou aqui, mas veja como faz um S bem grande. Vamos amenizar um pouco esse S aqui para trás. Esses dois não pode mexer. Se a gente abaixar... Vamos abaixar um pouco o terceiro, então. De 26, vamos passar para 25. Vamos ver. De 10 vamos para 8. E esse 25 aqui, ó, vamos para 24. Perfeito. Reconstruir.
Aqui tá muito bom a parte do chão, aqui em cima. Ó, a parte está menor do que o banco, isso é bom. Só que eu acho que está um pouco fino aqui. Vamos engrossar um pouco em cima. Lembra que a gente tinha mexido no raio? O raio todos era 350. Aquele primeiro lá, de, ele é um pouco menor. Vamos aumentar o raio para ele dar uma engrossadinha ali em cima. É, foi pouco. Vamos deixar o raio tradicional, 350. Vamos pensar um pouco. Bem, a gente está com 5 graus. Lá embaixo fechou. A única forma de a gente engrossar embaixo, deixar onde baixo, engrossar em cima e deixar embaixo como é que tá, é diminuindo um pouco essa inclinação total. A gente pode padronizar tipo uns 3 graus aqui. Olha, afinou lá, mas a gente precisa recuperar aqui em cima, então para 6. Vista superior. Podemos engrossar um pouco mais. 7. Veja que essa largura e lá, ó, diminuiu. De repente, 4 graus. É uma altura bem grande, então cada 1 grau faz toda a diferença. Vamos para 4. E abaixar o nosso 6 aqui. Ok. Bem, podemos crescer aqui tudo. 7. Daí cresce em cima e embaixo também. Ó, embaixo está correto, está muito bom. Em cima não parece tão fino assim, digamos. Acho que ficou um pouco melhor. E todo esse esforço que a gente está fazendo em cima e embaixo para que ele tenha uma única face, ó, uma coisa muito limpa. É essa a vantagem. E depois é um trabalho mais direto, todos os raios vão funcionar melhor. Se você começa a criar um Frankenstein de faces, começa a ter problemas, começa a ter uns cantinhos estranhos, e aí a continuação dela é mais difícil. Então a gente se esforça agora para ter uma condição de ter uma geometria de mais qualidade no final. Assim, fazer todos os detalhinhos vai ser muito mais prático e fácil. Porque se a base é boa, o que vem depois é mais fácil de produzir. Veja que ele faz um S aqui, ó, aqui vamos aumentar um pouco. Então, o primeiro lá, então a gente batizou ele com 7. E esse aqui a gente batizou com
24. 24 mais 7 dá 31. 31 dividido por 2. 31 dividido por 2 é 15, em vez de 15,5. Não, pera aí. Não deu a mesma medida. Um pequeno equívoco. Mas, de qualquer forma, ó, a gente tem que subir aqui, ó, um pouquinho. Vamos passar para 16. Construir. Para perder um pouco daquela pança ali. 16,5. Vamos direto para 17. Ok, como ficar? Não, eu acho que tudo bem que aqui engrossa, que fica bom, mas lá, ó, acaba tendo um outro ângulo. Vamos abaixar para 16. Para ficar melhor lá. Ok. Bem, vamos fazer assim. Se precisarmos, temos todos os perfis com as cotas controláveis, então super tranquilo. Mas assim, ó, aqui, ó, termina lá, começa aqui. Por mais que esteja inclinado, a gente pegou do meio do meio, mas aqui a distância é pequena. Então acho que aqui a gente pode usar como verdadeira linha. A verdadeira linha aqui, ó. Então ele já cortou ali, já se atualizou. Muito bom. Perfeito. Agora podemos fazer alguns raios para dar uma ajuda. Então, um raio bem abundante, que lentamente se transforma em pequeno. Aqui é bem pequenininho, porque senão, de pequeno gradualmente ele vai subindo, mantém constante. Um lá, que vai aumentando gradualmente, e lá constante. Perfeito. Quem sabe até um pouco mais. Bem, vamos aproveitar e incluir o segundo também. Aqui já um bem pequeno, só um mesmo. Perfeito. Assim a gente encerra essa aula de hoje. Então, resumo, a gente modelou toda a estrutura central, né, inclusive os raios aqui em cima. Parte de baixo, ok. Superior, ok. Os raios, legal. Essa parte lateral também, cuidando aqui da parte do banco e a parte de baixo. Esse raio aqui a gente não vai fazer agora, porque a gente vai construir primeiro todo o resto. Depois a gente pensa nele. E assim a gente já começa a ter uma outra cara
a nossa modelagem. Então, na próxima aula, a gente vai modelar a continuidade dele aqui.